Quantos se sentem à vontade na presença do Senhor? Na casa do Senhor, onde vocês não se preocupam com nada, onde aqui você não se preocupa com conta para pagar, onde aqui você tem um descanso, onde aqui você tem alegria, regozijo, força. Amém? Glória a Deus. Estava ali falando com a pastora de nós, parece que eu estou sentindo que meu espírito está saindo do meu corpo. Às vezes a gente sente assim, ó, parece que está flutuando. E essa noite eu estou assim. Estou meio que flutuando. Mas eu estou flutuando na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria que a igreja abrisse a palavra do Senhor em 2º livro de Reis. Vamos ler o capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Amém? Para eu não esquecer, às vezes as meninas me lembram da mídia. Quando eu esquecer de dizer o tema, você já sabe, né, minha filha? Pode ir fundo aí. O tema dessa noite: Eliseu faz o machado flutuar. Meu Deus! Oh, glória! Quantos já viram o machado flutuar? Eu já vi, na Bíblia. Glória a Deus. Eu queria que toda a igreja acompanhasse. E você não precisa fechar sua Bíblia depois, porque eu vou estar lendo alguns versículos também, alguns capítulos ainda, nesse mesmo livro. Amém? 2 Reis, capítulo 6, verso 1 ao verso 7. Diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Diga assim: estreito. Olha para o seu irmão agora, diga assim: estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ireis com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor. Digam todos comigo. Eu disse: ai, meu Senhor. Meu Deus. Porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Feche os seus olhos. Santo, eterno Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, que nessa noite, Senhor, o Senhor transmita, Senhor. O Senhor faça fluir a tua mensagem nessa noite, Senhor. Ó Deus, abre, Senhor, a mente, cada coração. Conduza o teu povo, Senhor, a ser ouvinte, Senhor, assíduo da tua palavra, Senhor. Tire toda a resistência, Senhor, ao ouvir a tua palavra. Tira, Senhor, toda a resistência em entender a tua palavra, Senhor. É teu Espírito que convence, Senhor, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas que o Senhor faça hoje, Senhor, algo glorioso, Senhor, em cada coração, em cada vida que se encontra neste lugar, Senhor. Ó Deus, que a tua igreja nessa noite venha estar em um outro nível, em outra dimensão, Senhor, ao ouvir a tua palavra, Senhor, ao sentir a tua presença, ao sentir, Senhor, o teu manifestar nessa noite, Senhor. Ó Deus, nós queremos aprender mais de ti, Senhor. E eu me lanço, Senhor, aos teus pés, reconhecendo o quanto eu necessito de ti, o quanto eu necessito das tuas mãos sobre a minha vida, Pai. Que o Senhor, Deus, fique à vontade, Senhor, ao me usar. Que o Senhor fique à vontade, Senhor, a que eu seja o teu instrumento, em nome do Senhor Jesus. E todo espírito que não te louva, todo espírito que não te engrandece,
Todo espírito, Senhor, que vinha gerar nessa noite tudo que não vem de Ti, Senhor. Nós lançamos fora agora desse lugar, em nome de Jesus, Pai. Porque neste lugar só há espaço para o Senhor, nosso Deus, o Deus dessa igreja, o Deus das salvações, o Deus das nossas vidas. E desde já nós te agradecemos por tudo que vai acontecer nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aplauda mais uma vez ao Senhor. Vai aplaudindo aí enquanto eu bebo água. Amém. Quantos já ouviram essa passagem? Quantos já ouviram falar desse profeta Eliseu? Que para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, para mim o profeta Eliseu é um dos profetas, se não o mais, né? O mais ousado do Antigo Testamento. Por quê? Porque além do homem ser o sucessor de Elias, ele já começa o ministério dele com um grande milagre. E aí a gente vai entender desse milagre, a gente vai entender o que Deus fez através da vida desse profeta, que é um profeta ousado. Quantos querem receber o espírito de ousadia aqui nessa noite? Amém. Que venha sobre a minha vida também, cada dia mais. E Elias, ele viu essa fidelidade de Eliseu, né? Esse companheirismo, esse afinco, né? com a mensagem do Senhor. E ele fez, né? da sua vida o seu estilo de vida como profeta, ao lado, né, do seu grande líder, que foi Elias. E Elias, para mim, Elias não era uma pessoa comum, tanto que um dos nomes de Jesus é ser chamado de Elias. Elias realmente foi um profeta de grande valor naquele tempo. Elias, quando ele orava, o fogo descia, né? Literalmente. Quando orava, Deus fazia o fogo descer. E de umas 3 passagens a gente vê isso. Elias orava e o fogo descia. Então, em uma dessas passagens que nós vamos ler aqui, nós vamos passear um pouquinho. Elias chega um momento que ele chega para Eliseu e diz ao Senhor: pede o que queres e será concedido. Imagine que na mente de Eliseu estava ao lado do profeta, de um profeta muito, muito respeitado. E assim, Eliseu, ele fez assim: eu não quero muita coisa, não. Eu só quero uma porção dobrada do teu espírito. Eu só quero uma porção. Isso não é ousadia, gente? Porque às vezes, né, a gente está ali, está diante de uma oportunidade. Aí Deus fala assim contigo: pede o que queres. O que você quer? Senhor, eu só quero meia dúzia de unção. E aí ele, diante dessa oportunidade, dessa rica oportunidade, ele diz assim: eu não quero muita coisa não, meu Senhor. Eu só quero a porção dobrada. Não pediu bem material, não pediu algo espiritual para a vida dele. Ele pediu a porção dobrada do espírito de Elias. Amém? Glória a Deus. E Eliseu, ele olha e diz: eu quero a porção dobrada. E Eliseu, ele chamava Elias de pai. E muitos não entendem quando alguém que você respeita, que você tem como um homem de Deus, como um profeta de Deus, e se torna o seu pai espiritual. E muitos chamam de pai. Mas é bíblico. E já existia isso. Para as pessoas que hoje, né, se estranham quando chamam o apóstolo de pai. E aí fica assim, meio que sem entender. Mas aí nós vamos entender essa paternidade de Elias na vida de Eliseu. E, consequentemente, né, a caminhada dos dois
a determinação de Eliseu em caminhar com o seu líder, em respeitar, em ter intimidade com ele. Porque não somente ele reconhecia ele como um profeta, chamava de pai, não era somente isso. Ele tinha intimidade. E nós vamos ver aqui duas vertentes aqui da Bíblia, vamos ver 2 versículos aqui que destaca isso. Eu queria que vocês abrissem aí em 2 Reis, capítulo 2, verso 9. E diz assim: sucedeu, pois, que havendo eles passando, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Amém? E ele pediu algo determinante. E mais uma vez aqui no versículo 11 e versículo 12. O versículo 11 e versículo 12 diz assim: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando nos seus vestidos, os rasgou em 2 partes. Ele sofreu um bocadinho, né? Depois que o líder dele, o grande profeta, ele some naquela carruagem, ele sentiu. Por conta da convivência, por conta da intimidade, mas antes que ele subisse ao céu, ele fez uma pergunta, e ainda bem que ele já tinha respondido. Porque ele ainda disse: se você me vê, você vai receber, vai ser concedido. E quando Eliseu ele pega essa capa de Elias, aí que começa o grande ministério de Eliseu. Ele pegou a capa, ele pegou, dobrou, e depois nós vamos ver que ele fez o primeiro milagre, logo nesse momento que ele pega a capa. Por que o primeiro milagre? Porque quando Elias, ele ia ao encontro, né, da missão que o Senhor concedeu, Eliseu ele vai com ele. Só que o Rio Jordão estava cheio, não tinha como passar. E Elias ele fez o milagre, ele colocou, ele clamou ao Senhor e eles passaram. Os 2 passaram, né, abriram o Jordão e eles passaram ali. E na volta, o que ia acontecer? De novo. Como é que Eliseu ia atravessar de novo o Jordão, sozinho, sem ter como passar? Ele num momento, ele pegou as vestes, pegou a capa, ele lançou e falou: Deus de Elias. E ele clamou o Deus de Elias. Foi o primeiro momento de impacto, de milagre na vida de Eliseu. Olha que ousadia. O primeiro momento ele já tomou posse. Ele já tomou posse daquele momento. E ele viu assim: meu Deus, o Jordão se encheu novamente. Eu passei com o profeta. E agora na volta, como é que vai ser? E aí ele fez o grande milagre. O grande milagre aconteceu através dos lábios dele. Ele profetizou e ele passou com pés enxutos. Lembra dos israelitas? Quando teve que passar. E Deus, ele fez o caminho no meio do mar. E aqueles homens e mulheres passaram também enxutos. Eu queria que vocês aí acompanhassem comigo a leitura do capítulo 2, do verso 1 ao verso 14. Diz assim: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu,
Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Ele não deixava Elias nem um só segundo. E aí, de novo, e assim foram Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu... gente, eu cortei aqui. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a tua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Só para você entender um pouco, para a gente ir depois para o capítulo 6, para você entender essa jornada de Elias com Eliseu, para a gente entender o tamanho da responsabilidade que Eliseu ficou após a subida de Elias para o céu. É uma responsabilidade, mas também na primeira leva, na primeira oportunidade, Eliseu, ele pediu o milagre, e o milagre foi concedido. E ele, após esse momento, ele teve uma grande responsabilidade. Diga assim: vida cristã sem responsabilidade é tudo menos vida cristã. Então, nós temos uma responsabilidade diante do nosso Deus. Ele era profeta. Ele recebeu já a unção dobrada de Elias. Mas muitos de vocês podem estar se perguntando: pastora, eu não sou profeta. Mas você crê no Senhor. Você crê que você, como cristão, tem uma responsabilidade diante do Senhor? Quantos crê aqui nessa noite? E dentro dessas responsabilidades, teve uma que mais se destacou, que foi a escola dos profetas. A escola dos profetas, onde quem encabeçou essa escola dos profetas primeiro foi o profeta Samuel. Samuel iniciou essa questão da escola, e depois finalizou em Eliseu. E nesse momento, no tempo de Elias, a escola de profetas estava muito cheio. Foi um tempo de muitos homens se preparando, muitos homens ali querendo entrar nessa escola de profeta. E aí
o que acontece? Então, o homem para se tornar o profeta, ele tinha que ter aptidão, tinha que ser filho de profeta, tinha que ter realmente algo que chamasse uma atenção, né, dos profetas ali, para preparar eles para aquele grande momento deles receberem a unção de profeta. E uma das características dessa escola de profeta, eles, quando viam que esses homens estavam se destacando, estavam realmente buscando, né, aquilo que realmente eles foram designados para fazer, para aplicar na sua vida, o dom, a profecia, eles tinham digamos que como se fosse um estágio ao lado de um profeta. Então, assim, aquele profeta, aí você já entende um pouco porque o profeta tinha que ter um moço. Então, antes de Eliseu ser moço de Elias, tinha outros. Tinha outros moços até chegar Eliseu. Até aquele milagre da nuvem, que ele chegou e disse assim, vai lá, veja se tem algum sinal. Quem lembra? E ele disse que falou para Elias, meu servo, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí ele enxergou, e Elias estavam prostrados, orando. Eliseu ainda nem existia ainda nessa parte, nessa caminhada ainda. Mas para você entender que todo profeta tinha que ter um moço, todo profeta tinha que se preparar para um dia estar ao lado para ter aquele tempo de estágio, tempo de ver os prodígios, os milagres, as maravilhas. Então, era mais ou menos isso, a escola de profetas, ok? E eu queria que vocês abrissem aí em capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, verso 26 e verso 27. Diz assim: porém, ele lhe disse, porventura, não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e tomares vestidos e olivas e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Eita, pastor, agora está falando de quem? Estou falando de Eliseu. Estou falando agora da parte de Eliseu. Por quê? Até terminar esse período de escola, até Eliseu ele tomar a responsabilidade para ele escolheu um moço. Ele tinha um moço. Acho que até o capítulo 5 ainda. Quem era esse moço de Eliseu? Geazi. E Geazi, ele não foi tão fiel, ele não foi tão leal com o seu líder como Eliseu foi para Elias. E aí, quando o capitão do exército, Naamã, todos já conhecem essa passagem, Naamã estava leproso, Naamã foi pedir ajuda, e aí Naamã foi ao encontro de Eliseu, e Eliseu, ele mandou uma carta, e ele recebeu, disse, vá mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, e ele recebeu a cura. Com o coração grato, Naamã foi e queria ofertar na vida de Eliseu. Só que Eliseu rejeitou a oferta. Rejeitou as ofertas, rejeitou tudo. Enfim, estava em paz com ele mesmo, ele profetizou, amém. Só que, do nosso lado, como o apóstolo fala, sempre às vezes tem um Judas e às vezes tem um Tomé. Então, Judas, o espírito de Judas bateu dentro de Geazi, e Geazi falou assim, olha, o meu Senhor, ele nada quis, eu vou correr agora ao encontro de Naamã. E aí Naamã viu ele, eu quero falar com você.
E aí foi lá e ele não teve tudo, mas ele, fez aquela conversinha e ele conseguiu uma parte daquilo que ia ser para Eliseu. E aí, Eliseu chega. Eu lembro quando Eliseu chega para Geazi, eu lembro como se fosse aquela passagem de Adão com Deus. Quando Adão peca e Adão pega e se esconde, quer se esconder. E aí o Senhor diz como: Adão, onde tu estavas, E aí foi a mesma coisa. Ele fez essa pergunta para Geazi. E Geazi: não, eu não fui nem para um lado nem para o outro. Ele quis dizer que ele não foi para lugar nenhum. E aí Eliseu diz assim: olha, você recebeu olivais, você recebeu isso, recebeu prata, recebeu dinheiro, recebeu posses, não sei o quê. Mas só que ele só ia receber dinheiro. Aí por que o profeta falou de tudo isso? Aí na minha mente eu falei assim: Deus tinha revelado a ele o que ele ia fazer. Não somente com o que ele recebeu, mas Deus revelou a Eliseu aquilo que ele ia fazer. Porque ele não recebeu, gente. Como é que ele ia receber posses? Como é que ele ia receber olivais? Ele recebeu o dinheiro. Ele recebeu aquilo que estava dentro daquele lugar. Dentro da bolsa, não sei o que foi. Ele entregou para Eliseu. Então, Elias chegou Eliseu fez essa pergunta a ele. E ele ficou sem graça. E aí o que aconteceu? Eliseu profetizou na vida dele. Então vai lá e pega a lepra de Naamã. E aí ele ficou branco como a neve. De lepra. E se vocês já leram a passagem em Mateus 24, onde Jesus disse que somente naquela época, só Naamã foi curado da lepra. Então só aí você entende que ele não teve a cura. Ele não teve a cura. E profeta com lepra não é profeta. Eles não podem ser profeta se ele estiver leproso. Porque a gente sabia que naquela época tinha um lugar que era somente para os leprosos. Então, acabou com a carreira de Geazi. Então, aí que surge o quê? Os homens chegaram e deram a ideia para o nosso querido profeta em alargar as tendas. Esse lugar está muito estreito, como a gente leu aqui no capítulo 6. E os filhos dos profetas, e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide, e disse serve-te de ireis. Eles não queriam somente ir lá, pegar as vigas. Ele queria o olhar de Eliseu. Eliseu ali, ele ia escolher um moço para ele. Então era a oportunidade deles. Aí eles deram a ideia para que eles fossem observados. Então foi algo que partiu deles. E Eliseu disse: não, eu irei com vocês. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Imagine, tinha 50 homens que foram para aquele lugar, poderia conseguir 50 machados, mas imagine, ia ser uma mão de obra. E aí foram para emprestar para todos aqueles. Enquanto outros faziam outro serviço, um estava ali, machadando lá as vigas, as coisas. E aí, eu não sei quem foi, meu Deus. Imagine como estava a mente daquele homem que deixou o machado cair. Imagine. Ele, ai, meu Senhor, porque era emprestado. Ai, a minha oportunidade se foi de ser o moço. Imagine quantas vezes, quantos de nós não perdemos chances, oportunidades. Quantos de nós deixamos o machado cair.
e não tem um moço do nosso lado, porque o nome de Eliseu, se eu não me engano, era Senhor da Salvação, acho que é isso, Senhor da Salvação. Quantos de nós, às vezes, perdemos tantas coisas, perdemos a chance de falar de Jesus, perdemos a chance de alcançar aquele sonho, perdemos a chance de conseguir concluir aquele projeto que o Senhor nos entregou. E às vezes a gente está ali no meio da obra e o machado cai. E aí, nesse momento, ele recorre para o profeta. Então, como eu falei, que todo bom aluno tinha que fazer uma espécie de estágio ao lado desse profeta. Mas por que essa mensagem, ela vai de encontro aos nossos corações agora? Porque o machado, ele pode representar várias coisas em nossas vidas. Várias coisas o machado pode representar. E Elias, ele sempre Eliseu, ele tinha sempre que dar norte, porque o profeta, quando estava ali, naquele momento de ensinar na escola, ele tinha que ser realmente o exemplo, ele sempre tinha que realmente designar para ele, dar um norte. Então, ele disse assim, vai. Só que os homens disseram assim, não, eu quero que você esteja lá. Ele conduziu, ele foi também junto com eles, ele presenciou aquele momento. E até nós vemos aqui que ele deu um grito. A alma dele clamou naquele momento. Ai, meu Senhor, porque era emprestado. E agora, nesse momento, eu faço uma reflexão do momento que aquele machado cai, para um momento de desespero, um momento que aquele homem quis. Porque quando você vê a passagem, Eliseu, ele não chegou e disse assim, quem derrubou o machado? Ele não fez essa pergunta. Eliseu, ele não quis procurar saber quem foi que derrubou o machado. E ele disse somente aonde ele caiu. Aonde ele caiu. E naquele momento, nós lemos aqui o versículo 5. O versículo 6 disse, e disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali. Fez nadar o ferro e disse, levanta-te. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Olha que sensação maravilhosa. Porque eu digo para você, em você ter alguém que você possa confiar. Em você, porque ele estava no momento da obra. Ele queria realmente, ele viu a necessidade de ampliar aquele lugar. Ele viu a necessidade de crescimento. E aí a gente diz assim, eles aproveitaram a oportunidade. Assim que Geazi saiu, caiu fora. Ele disse assim, o que empatava o crescimento, partiu. Agora é hora de ampliar. Agora é hora de ampliar a visão. É hora de crescimento. É hora de que o Senhor venha dar força para você crescer. E é nesse momento que foi o X dessa passagem. Para Deus fazer você crescer, para Deus fazer você ampliar a sua visão, muitas vezes o Senhor tem que cortar as vigas, o Senhor ele tem que tirar pessoas do nosso meio. A ampliação foi feita, porque aquelas árvores que eles foram cortadas, que tinha ao redor daquele Jordão, ao redor daquele lugar que eles queriam, estava limitado e tinha muitas árvores. Eles tinham que cortar para fazer o espaço ampliar. E todas as vezes, querido, todas as vezes que a gente fala assim, poxa, eu estou perdendo coisa, poxa, foi cortado isso de mim, poxa, sumiu isso, poxa, saiu pessoas do meu caminho. E aí começa a questionar e Deus fala assim, meu filho, eu quero ampliar.
Eu quero ampliar o espaço para eu te dar mais, para eu colocar aquele espaço que você necessita. Coisas que realmente, com pessoas que estavam ali empatando o seu crescimento, não daria. Não daria. Então, entenda cada momento. Entenda cada momento. Se o seu sonho caiu, se a sua esperança caiu, existe o Senhor que está do seu lado para fazer o seu sonho de volta flutuar, o seu sonho, a sua esperança de volta. E que vocês venham realmente sentir, tocar. O machado representa a esperança. O machado ele representa a conquista. O machado representa muitos daquilo que Deus ele já disse para nós. Então, todas as vezes que partir algo da sua vida, todas as vezes que Deus ele cortar algumas coisas na sua vida, diga assim, ó, só existe algo que Deus pode fazer quando as vigas foram cortadas, quando pessoas saíram da minha vida, que é crescimento. Você só pode acontecer algo na sua vida que é crescimento. Você não vai ficar sozinho, você não vai ficar sem norte, porque eu creio que assim como aqueles homens tinham a presença de Eliseu, o profeta da época deles, o profeta que estava ali dando direção, que estava dando norte, que estava ensinando, Deus levanta pessoas nesse tempo também para vocês. Amém? Então, olhe para suas mãos agora. Diga assim, Senhor, mesmo que o machado caia das minhas mãos, os meus olhos contemplarão ao Senhor do meu lado. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus. E o capítulo 6 também, logo no versículo 3, e diz assim, ó, e disse serve-te de ires com os teus servos. Porque nós precisamos, às vezes nós não queremos pessoas que às vezes não contribuem com o nosso crescimento, às vezes nós achamos que realmente a gente pode crescer somente com aquela pessoa. Às vezes a gente acha que o nosso crescimento só vem quando aquela pessoa está do nosso lado, quando alguém está perto da gente. Mas eu digo para você, se estiver perto, é porque é para o seu crescimento. Se Deus cortar as vigas, é porque não era para fazer parte do seu crescimento. E nós temos que entender isso. Nós temos que compreender isso. Muitas vezes Deus permite pessoas naquela época, naquele tempo em nossas vidas, porque de qualquer forma a gente sempre aprende com alguém. A gente sempre vai aprender com alguém, com alguma situação, mesmo que seja traição, mesmo que seja decepção, nós vamos aprender sempre com alguma coisa. Mas chega um momento onde Deus fala assim, não, filho, chegou o momento do seu crescimento, chegou o momento de eu ampliar a sua visão. E não se preocupe com quem eu vou cortar, não se preocupe com o que eu vou retirar da sua vida. Mas entenda que é para o seu crescimento, é para o seu crescimento. Então, fique firme, fique de pé, se olhe e persevere na visão que o Senhor te deu. Se Ele pede para você sair do lugar, obedeça. Se o Senhor pede para você perseverar ali, para você ficar em silêncio, obedeça. Então, tudo é por obediência. E eu, antes de iniciar a passagem de Eliseu, eu falei um pouco da vida de Elias. E eu falei como realmente Elias era um representante do céu. E Eliseu, ele estava ali do lado de Elias. Então foi muito bom para o seu crescimento, foi muito bom para o seu desenvolvimento como profeta. E eu fico vendo assim pessoas que hoje dizem assim, eu quero crescer. Mas quando você olha para a pessoa, você vê pessoas que estão do lado de pessoas que não querem crescer.
pessoas que querem o tempo todo te puxar para trás, pessoas que vocês verem que o tempo todo vocês não prosperam, vocês não triplicam na sua vida. Ontem no Monte de Mulheres foi tremendo, onde a gente faz uma pergunta, né? Como é que nós podemos viver uma vida sem mudar de nível, sem mudar a nossa fase, sem ter novas experiências? E nós, como cristãos, nós temos que desejar isso. Nós temos que querer. Nós temos que realmente ver milagres através de nós, através das nossas vidas. E eu sei que essa foi uma das oportunidades de Eliseu mostrar que o espírito de Elias estava sobre ele. O espírito do profeta Elias estava sobre ele. Mas eu não digo assim, não é espírito não, gente. É a unção que Deus derramou sobre a vida de Elias. Ele recebeu essa porção dobrada. Então não é pecado nós nós desejarmos algo além. Algo que realmente é para o seu crescimento. O Senhor quer unção, Senhor, manda mais. Senhor, eu quero mais profundidade. Senhor, eu quero sair desse lugar. Senhor, eu quero ampliar minha visão. Senhor, eu quero crescimento. Senhor, eu quero mais de Ti. Isso nunca vai ser pecado. Isso nunca vai ser mais. Nunca Deus vai olhar para a gente como se fosse algo, como se fosse, a gente quisesse algo ser superior. Não. Deus, Ele sempre coloca em nós esse desejo. Mas existe nosso tempo, existem épocas em nossas vidas onde nós, muitas vezes, eu não sei o tempo, eu não sei se às vezes as distrações, às vezes você pode realmente deixar o machado cair, mas sempre vai existir um Deus que vai fazer o machado flutuar de volta na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele quer despertar nessa noite algo que hoje eu vim falando com Deus, Senhor, porque tem momentos da nossa vida que o Senhor permite e a gente passa aquela fase inteira sem entender. Sem, ao menos você falar conosco, por que tem que ser por esse caminho, por que tem que ser assim. Porque a gente já ouviu aqui falar que se Deus, Ele mostra como será o caminho para o resultado, o caminho para a vitória, muitas pessoas vão desistir. Porque às vezes vão surgir coisas que vai afligir a nossa alma. Às vezes vai existir perdas que a gente não vai querer perder. Vai existir situações que nós não vamos querer passar. Mas eu digo para você, queridos, se o machado está na sua mão, se escorregou, Deus vai fazer flutuar. Se o seu sonho foi perdido, Deus vai fazer ressuscitar esse sonho. Você tem que buscar isso do Senhor. Mesmo que você faça que nem aquele servo. Meu Senhor, meu Deus. Ei, Igor, bota a mão na cabeça. Ai, meu Deus. Porque era emprestado. Então, tome posse daquilo que o Senhor já te deu. Se Deus diz que você vai avançar, é porque você vai avançar. Não queira ficar olhando para os lados. Não queira ouvir pessoas que não vai fazer parte do seu crescimento. Não fique dando trela para o diabo. Eu mesmo digo assim que é tão fácil as pessoas acreditarem nas mentiras do diabo do que acreditar na verdade de Deus, na verdade da palavra. Deus, Ele olha para alguém e diz assim, ó, eu te dou o espírito de ousadia, o espírito. Aí a pessoa está ali, imagine, eu sei que tem muitas pessoas que ia ter essa reação. Estava ali diante do Jordão, Elias já tinha subido, já tinha sido elevado, e aí, imagine, muitas pessoas iam ficar assim. Eu não, em nome de Jesus, eu não ia ficar não. Imagine Eliseu ficar assim, ó, meu Deus, o que eu faço agora? Vixe, meu Deus, e agora? Entrar em desespero, porque o que tem acontecido muito hoje é desespero. Pessoas desesperadas que não confiam no seu Deus,
que não acredita em uma palavra de profecia. Tem gente que recebe a cura e amanhã está, meu Deus, o que eu faço com essa enfermidade, essa minha enfermidade? Essa enfermidade é sua? Não, lança ela para o destino dela. Lança ela para o lugar de origem. Mas Eliseu, naquele momento, o Espírito Santo de Deus, ele buscou, ele já tinha tomado posse da porção dobrada. Ele pegou as vestes. Primeiro ele foi enlutado, ele estava de luto ali naquele momento, rasgou as vestes. E uma coisa também que eu não disse, lá em Israel, naquela época também tinha essa questão da herança. Se vocês perceberem, ele chamou ele de pai, e ele disse assim, dá a porção dobrada do teu espírito, do espírito que está em ti. Imagine, é como se fosse uma herança, era uma herança. Aí imagine como é que Eliseu tinha essa ousadia de chegar e pedir a porção dobrada da herança. E aí você entende que naquela época os mais velhos, eles tinham direito da herança de forma dobrada. Todos os filhos tinham a herança, mas o mais velho, o primeiro filho, o primogênito, ele tinha direito à herança dobrada. Foi por isso que ele falou. Você entende? Que não foi por um acaso. Ele entendia a paternidade dele. Ele entendia o lugar de filho dele, espiritual. E ele disse assim, eu quero a porção dobrada. Mas aí Elias ainda disse assim, mas dura coisa te pediste. Por quê? Porque era muita responsabilidade. Era muita responsabilidade. Mas ele deu conta do recado. E eu sei, em nome de Jesus, que aqui nessa noite tem pessoas que vão dar conta do recado. Quando o Senhor colocar a responsabilidade nas suas mãos, você dará conta do recado. Amém? Você dará conta do recado. Eu sei que ele confiou. E eu sei que mesmo Elias ter dito para ele que dura coisa lhe pediste, mas eu sei que Elias tinha confiança nele. E naqueles momentos ali que ele fez mais um milagre através do machado flutuar, aquela escola foi ampliada, muitos profetas se matricularam. E eu creio em nome de Jesus que foi algo assim tremendo para aquela época. Muitos profetas de Deus. Imagine que você vê o crescimento de alguém que você confia, que você, sabe, tem confiança naquela pessoa. Você vê aquele crescimento e você vê pessoas sendo formadas, pessoas ali, né, buscando essa aptidão deles para que venha realmente fazer valer tudo aquilo que ele aprendeu nessa escola. Então, eu quero dizer para vocês que o mesmo tempo, o tempo que Deus ele manifestou da glória dele, através de Eliseu, Deus ele também manifesta o poder dele nesse tempo, nessa época. Tem pessoas aqui que Deus está forjando o caráter. Tem pessoas que Deus está ampliando a visão. Tem pessoas que Deus está preparando para um tempo oportuno. Só que não perca isso de vista. Não se distraia. Não se distraia. Deus, ele tem realmente algo a fazer em nossas vidas. E eu sei que cada um de nós carregamos isso da parte do Senhor. Nós somos profetas de Deus. Nós somos mensageiros de Deus. Nós somos homens e mulheres que temos essa responsabilidade. E para ser profeta, não se esqueça. Existe uma responsabilidade. Existe realmente algo que você tem que fazer, que é, primeiro, a sua intimidade com Deus tem que valer a pena. O seu fluir na obra tem que valer a pena para que esse crescimento seja notório,
para que esse crescimento seja realmente para fazer a diferença em nossas vidas. Então, hoje, se você chegou aqui nessa noite sem esperança, ainda tímida ainda, porque tem muito ainda que mudar, ser transformado, dê esse passo. Deus, Ele já derramou sobre você o espírito de ousadia. Deus já derramou sobre a sua vida a visão ampliada. Então, não defina aquilo que o Senhor mandou você ampliar. Não se reserve, porque é o tempo de Deus